E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. E apesar desse momento complicado que todos nós estamos vivendo, temos notícias aí, finalmente, algumas notícias, informações, movimentando um pouco o mundo também do futebol, deixando um pouco de lado essa pandemia, toda essa comoção e toda essa coisa complicada que a gente está vivendo, um momento muito difícil de nós como sociedade, mas ainda bem que a gente tem o futebol, tem um pouco isso para a gente desviar um pouco a atenção, porque no noticiário a gente só vê coisas a respeito aí da Covid-19, não seria diferente, a gente está passando talvez pela maior crise aí dos últimos 50 anos, o mundo como um todo, então realmente é complicado, mas ainda bem que existe o esporte, ainda bem que existe o futebol, para a gente dar uma relaxada e falar um pouco de outras coisas. Trago notícias aqui do São Paulo, obviamente, e algumas informações que eu queria muito saber a opinião de vocês. Então, vamos começar falando a respeito aí de alguns jogadores que estão saindo do São Paulo. Eles são Pedro Bortoluso e também o Tomás. Vocês se lembram? Pedro Bortoluso, jogador da base do São Paulo, das categorias ali de Cotia e tudo mais, e um jogador que apareceu de forma importante ali no time, nos times de base, disputou alguns campeonatos com o São Paulo, Copinha e tudo mais, só que nunca conseguiu vingar, nunca teve uma grande oportunidade ali no elenco principal, nunca teve uma sequência de jogos e foi emprestado por outras equipes. O contrato dele terminou agora na terça-feira, assim como o do Tomás. Tomás que veio de fora, estava jogando no The Strongest da Bolívia, se não me engano. Até o São Paulo visualizou esse atleta depois de uma partida que teve contra o The Strongest na Libertadores, E só que ele nunca vingou, foi um pedido do Rogério Ceni. Ele também fez algumas partidas, fez 2 gols só com a camisa do São Paulo, também um torcedor do São Paulo declarado, mas também foi emprestado para outras equipes, acabou rodando aí outros times e não vingou, e o São Paulo também agradeceu e acaba se desvinculando desses 2 atletas. Acredito que não farão falta, são jogadores aí que realmente demonstraram o seu futebol em outras equipes e um futebol bem modesto, Mas assim, toda a sorte do mundo, espero que eles consigam aí sucesso em outras situações aí do futebol. Falando um pouco do Paulistão, muita gente vem me perguntando, principalmente na parte ali do Instagram e no YouTube, em relação se eu tenho notícias do Paulistão. O São Paulino estava muito confiante que a equipe vinha crescendo, vinha numa crescente ali com o Fernando Diniz, vinha fazendo bons jogos, os últimos 3, 4 jogos do São Paulo no Paulistão vinha dando essa esperança para o torcedor de que a gente poderia de fato ter um título depois de 15 anos, O último título foi em 2005 do Paulistão, a gente tem um título aí novamente. Aí teve toda essa situação da pandemia, de parar de tudo, ser suspenso, e aí o torcedor fica naquela, e agora? Será que vai voltar o Paulistão? Será que não vai voltar? Porque o que tem na mente do torcedor, e eu me incluo nesse também, eu acho que os outros campeonatos que o São Paulo fizer, que o São Paulo disputar, entende-se aí Libertadores, Copa do Brasil, eventualmente uma Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem condições de fazer bons papéis nesses campeonatos. Agora, título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro, tem outras equipes que estão à frente do São Paulo em termos de elenco, de coletivo, de futebol, de desempenho e tudo mais. Então eu acho que o título mais palpável para o São Paulo seria o regional, e não é nenhum absurdo dizer isso. Claro, pela história, pelo gigantismo, pelo peso que o São Paulo tem, você se contentar apenas com o Paulistão é muito pouco. Mas diante do cenário, do contexto, da conjuntura do São Paulo nesse momento da história do São Paulo, ganhar um Paulistão seria um título muito importante para dar essa tranquilidade, ganhar esse fôlego e a gente a partir daí tirar essa nhaca que estava no clube e aí galgar degraus maiores e aí entende-se ser campeão de outros campeonatos mais importantes. Então muita gente vem perguntando do Paulistão e tal. Bom, a questão não tem nenhuma definição oficial ainda do Paulistão, da Federação Paulista de Futebol.
Primeiro de tudo, o que precisa acontecer? O governo do estado de São Paulo precisa definir que a partir de tal data já poderá ter eventualmente uma quebra desse sistema de isolamento social que a gente vive no momento. Isso não tem nenhuma ideia, nenhuma noção a princípio de quando pode acontecer. A tendência, segundo as autoridades sanitárias, OMS e tudo mais, especialistas e cientistas que estão cuidando dessa questão da pandemia, dizem que provavelmente a gente vai viver esse surto ainda no mínimo por mais 3 meses. Então eu entendo que o futebol vai estar parado nesse momento ainda. Então precisa ter uma definição do governo de São Paulo a respeito disso, para daí, a partir daí, a CBF também se posicionar e falar a respeito dos campeonatos que ela gere. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tal. A partir daí, a federação vendo que tem datas no calendário, aí sim ela pode se manifestar e dizer se vai ter a volta e quando seria essa volta e como seria esse retorno do Campeonato Paulista. Então, gente, é uma incógnita. Nesse momento a gente não tem nenhuma informação a respeito disso. Salário. Muita gente vem falando do salário, não sei se vocês viram, mas o São Paulo entrou em contato, conversou com os atletas, com os jogadores, para tentar definir a questão salarial. Por quê? São Paulo o futebol está parado, o São Paulo não está tendo jogos, não está tendo receita, não está tendo renda de nenhuma maneira. Os patrocinadores, o São Paulo tem 13 patrocinadores no momento. Eles estão pagando em dia todas as mensalidades, está tudo certo. E o São Paulo conseguiu uma outra maneira de fazer a exposição da marca desses parceiros, que é através das redes sociais, através do YouTube do clube, através de ativações nesse sentido digital para que eles apareçam, porque eles também pagaram, eles têm que aparecer de alguma forma. Só que o São Paulo não está tendo como reunir recursos. Não tem bilheteria, não tem televisão, não tem nada, né? O São Paulo está realmente, não só o São Paulo, todos os clubes do mundo estão nessa situação. E aí o São Paulo sentou com os atletas, entende-se Raí e Alexandre Pássaro, para conversar abertamente a respeito dessa situação. Redução de salários, congelamento de salários e direitos de imagem e como que poderia ser bom tanto para os atletas quanto para a instituição São Paulo Futebol Clube. E aí, a informação que a gente tem é que o São Paulo fez uma proposta aparentemente ali, de uma redução de 50% dos salários dos atletas e também do congelamento do pagamento do direito de imagem desses jogadores, tendo retorno a partir de maio, e aí esse valor que seria agora reduzido em 50%, o São Paulo retomaria, quando tudo tivesse normalizado, pagando em 6 parcelas esses valores. Os jogadores, a grande maioria ali dos jogadores do elenco, né, acabou não aceitando isso, entende que o São Paulo está tentando fazer um movimento de dívidas que ele tinha com determinados atletas, ele acabar estancando essas dívidas e não pagando os jogadores no que eles tinham direito. Então, o movimento que os jogadores estão fazendo é que eles querem cobrar o que o São Paulo tem por direito de pagá-los, e a partir daí eles definirem uma nova proposta de redução, de entendimento financeiro para que tudo seja acertado ali e o que o São Paulo consiga arcar, né, com os vencimentos de cada jogador, porque o São Paulo já não vive uma situação financeira boa, apesar do adiantamento da primeira fase ali da Libertadores. A Conmebol fez isso para ajudar os clubes, apesar de uma possível venda, né, do Gustavo Maia ali para o Barcelona, o São Paulo não tem grana. O São Paulo fechou num déficit de 150 milhões e está nessa situação. Então a gente precisa, o São Paulo precisa realmente se acertar, como todos os clubes do mundo estão tentando fazer com seus atletas, porque não tem nesse período agora, não vai ter entrada de dinheiro no volume que tinha, e eles precisam fazer isso, senão os clubes vão quebrar e não vai ter outra maneira, né, a se fazer para resolver isso. Então vamos ver o que acontece. O São Paulo tinha dito que ele garantia 50 mil por mês para os jogadores, né, seria um teto ali que ele conseguiria arcar com todos os jogadores nesse período aí, e aí reembolsaria todos os valores quando essa crise passasse em 6 parcelas, como eu disse. Os jogadores bateram o pé, enfim, eles
estão na posição deles. Eu acho que eles também têm que entender o momento, e o São Paulo também não pode se aproveitar dessa situação por má gerência, por má administração, também querer acabar com todos os salários assim de uma hora para outra e sem ter a conversa individual, entender a situação de cada um. Enfim, é algo complexo, mas que o clube vai ter que ter a conversa, conversar direitinho com cada um e resolver da melhor maneira possível para que não tenha nenhum espinho depois que possa atrapalhar o andamento, né, do desempenho do São Paulo em campo, principalmente. Não sei se vocês viram, mas Carneiro está de volta. É, ele mesmo, Gonzalo Carneiro. Não sei se vocês lembram, mas no jogo contra o Palmeiras, na primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado, ele atestou positivo lá no exame de doping, acabou sendo penalizado pela agência antidoping, né? 2 anos ele teria que ficar fora de combate, e ele completou um ano agora recente, só que por conta desse comportamento dele positivo, ele se internou numa clínica, fez ali um trabalho de 45 dias ali com psicólogos profissionais e demonstrou realmente esse arrependimento e de que ele está melhor e de que ele realmente botou a cabeça no lugar. Essa agência chamada TJDAD, que é a agência aí, de esportes jurídicos aí, dessa parte principalmente relacionada aí ao doping, acabou diminuindo essa penalização dele. Então ele ficou um ano fora, ele já está sem precisar pagar mais nenhuma penalização e está de volta, está à disposição do São Paulo. O Fernando Diniz acolheu o atleta, ele olhou e falou: não, ele merece, quero ver se ele pode se adequar aqui, quero testar ele, né, nos treinamentos, quero sentir o jogador, e ele quer ver ali no dia a dia se vale a pena ou não apostar no Carneiro. Então ele está dando uma acolhida primeiro para o ser humano Carneiro, isso eu achei muito legal. Agora, Carneiro é aquele caneludo, aquele cara limitadíssimo que a gente sabe que mas enfim, ele tem contrato ainda com o São Paulo, então o Fernando Diniz acolheu ele de certa maneira, deu uma carta branca para ele, e ele vai treinar com os atletas. Assim que tudo isso se normalizar, ele pode estar de volta e treinar com os jogadores, e aí vai depender muito do próprio Gonzalo Carneiro, se ele pode permanecer, se ele vai permanecer ou não, se ele vai ser escanteado e negociado, caso o Fernando Diniz não goste, não ache que ele possa ajudar o São Paulo aí na temporada. E aí, por último, para a gente encerrar, Igor Gomes, né? Muita gente vem perguntando do Igor Gomes, vem falando se o Igor Gomes já está vendido ou não. O que eu tenho de informação a princípio, que é de verdade nessa história toda, é que o Real Madrid, sim, está de olho sim no Igor Gomes. Lembrando, o Igor Gomes tem 21 anos de idade, está começando a crescer, está naquela situação de explodir, né, de começar a subir o nível técnico dele e tudo mais. Então, os clubes europeus, nessa idade, eles já começam a querer já levar logo, com 22, 23 anos, o jogador já é considerado velho para a Europa. Né, para você ter uma noção, velho no sentido de você apostar nesses determinados atletas. Então, 21 anos é a idade certa no sentido do olhar do clube europeu para levar jogadores que eles veem potencial. Então, é o momento do Igor Gomes, ele estava nessa crescente, ele mudou o meio-campo do São Paulo. Eu sempre batia na tecla aqui que o Igor Gomes era o jogador diferenciado, que dava mais mobilidade, que dava mais arranque, que dava mais velocidade para o ataque. E você percebe que ele é um jogador muito inteligente e rápido de raciocínio. Ele pega a bola, já toca, já se apresenta, já se posiciona, já tem toda uma definição nesse sentido. Então é um jogador que está numa crescente, e o Fernando Diniz encheu muito a bola dele. E pelo que o Fernando Diniz disse, de que ele disse de uma forma geral, tá? Ele não falou nada especificamente de que ele já sabe que o Igor Gomes vai sair, mas tudo leva a crer que, assim como o Antony, o Igor Gomes também tem dias contados, tem alguns meses com a camisa do São Paulo. É bom a torcida aproveitar quando tudo isso acabar, essa pandemia terminar e o futebol e a vida voltar ao normal. É bom que a gente aproveite muito do Igor Gomes, porque é muito claro que provavelmente ele vai sim ser negociado. Não sei se é com o Real Madrid. O Real Madrid está de olho, o Real Madrid tem um peso, e aí o São Paulo nessa situação aí
financeira grave, né? Principalmente mais agravada ainda com essa questão da pandemia. São Paulo, qualquer quantia minimamente aceitável vai acabar vendendo, vai acabar deixando o Igor Gomes sair. Então é bom a gente aproveitar e espero que quando o futebol voltar a gente não tenha más surpresas, que com essa situação complicada que o time está vivendo, acabe não fazendo com que o São Paulo se desfaça de boa parte do time. Tomara que isso não aconteça. Gente, é isso, bastante notícia, o vídeo tá gigante. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso e a gente vai conversando. Quero fazer uma live, já falei com vocês, muita gente comentou aqui pra gente falar toda sexta-feira. Tô pensando no melhor horário, no melhor lugar, na melhor forma da gente fazer isso, mas eu gostei da ideia de sexta-feira, a gente bateu o papo, talvez nessa próxima sexta a gente já possa fazer isso. Eu escrevo lá para vocês, e vocês que não seguem a gente ainda no Instagram, segue lá, @tricolaço_FC, tá bom? Obrigado pela audiência, curta, compartilha, tamo junto, galera. Vamos São Paulo. E ó, fique em casa. Valeu!